Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem com todo mundo, né? Pessoal, a gente sempre fica muito feliz quando a gente recebe aqui, né, comentários positivos através do nosso canal do YouTube e pessoas aí que acabam aí sendo esclarecidas, né? Tendo suas dúvidas esclarecidas por conta aí de alguns vídeos que nós criamos, né? Então, o que acontece? Pra gente da Reduz aí, deixar você aí que tá com seu financiamento em atraso, tá com suas parcelas altas, tá sendo ameaçado ou quer rever o valor dessas parcelas aí que o banco está te cobrando com juros abusivos, é de um imenso prazer poder estar respondendo aqui a cada feedback de todo mundo, né? E deixando a galera aí consciente de como funciona, né? E nós recebemos aqui um comentário que nos chamou a atenção e me fez ter que fazer um vídeo aí sobre isso, né? Onde esse comentário ele foi da Glênia, né? Que ele diz o seguinte: pois você é o cara, deveria fazer mais vídeo porque todo mundo acha que revisional é só bênção. Acha que vai pagar barato e terá seu veículo quitado e ainda receber 10 mil do banco, deixando a conta gorda. E nós sabemos que não é que revisional custa caro e não é garantia nenhuma. Ainda corre o risco de pagar em juízo e ainda ficar sem o carro porque ele pode ser apreendido. Então isso aqui que a Glênia falou, muita gente não tem consciência disso, de como funciona um processo revisional, né? E obviamente, com base nesse comentário dela aqui, eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre como é que funciona na prática um processo aí revisional, né? E hoje o vídeo, o tema nada mais é do que o que é uma ação revisional. Então bora saber aí o que é uma ação revisional. Bom, galera, vamos lá. Hoje, muitas pessoas aí que estão com seu financiamento em atraso junto ao banco, tá com dificuldade de pagar suas parcelas, ou essas parcelas aí, elas estão muito altas, né? E você acredita que o banco, ele colocou uns juros abusivos no seu contrato, você tem um direito, né, que é fazer o quê? É fazer um revisional, é uma ação revisional, né? Mas para que você possa fazer uma ação revisional, é necessário que você tenha alguns cuidados aí com relação a isso, tá bom? Porque uma ação revisional, ela não é a mil maravilha aí do mundo, né? Ela é, na verdade, o quê? Ela é uma ação processual que você vai ter que ingressar na justiça, tá? Para poder tentar reaver aquele direito aí. Só que o que muita gente não sabe é que qualquer processo que você vai mover na justiça, existe aí o lado bom dessa história e existe o lado ruim dessa história. Qual que é o lado bom dessa história? Primeiro, é a projeção de talvez você ter a causa ganha e ser dado como sucesso isso daí, beleza? Qual que é a parte ruim desse negócio? Custas processuais, beleza? Porque você não é só falar assim, eu vou processar, mover uma ação na justiça. Você tem custas processuais dependendo do valor da causa que você está entrando. Então você vai ter que pagar isso daí também. E se porventura você perder essa causa, você ainda corre o risco de ter que pagar honorários de sucumbência, que é um valor a mais que o advogado da outra parte ele pode receber, que pode chegar até a 50% aí do valor da causa aí que você está ingressando na justiça, tá? Então, o que a gente precisa entender primeiramente? Quando você financiou o seu veículo, viu ali que as parcelas estavam altas e falou, eu vou entrar numa ação revisional. A ação revisional, galera, ela é uma ação que é movida na justiça. Então, se você quer entrar com uma ação revisional, a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que contratar um advogado para poder ingressar com essa questão dessa ação processual, beleza? Então, você vai lá, conversa com o advogado e tal, mas é aí que está o pulo do gato. Muitos advogados já sabem que a maioria das vezes que o cliente ingressar com a ação e que eles mesmos ingressarem com a ação revisional, dificilmente eles vão ganhar. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Pelo seguinte, existe aí uma série de decisões que é chamada de jurisprudência, aonde tribunais aí de primeira e segunda instância e também aí o STJ, né, ele já interpretou o seguinte, que o máximo que você vai conseguir contestar no seu contrato é apenas se realmente tiver algumas taxas cobradas indevidamente. Por quê? Se você fez o seu contrato de financiamento com o banco, você sabia quanto que estava aqueles valores, assinou o contrato, passou 2, 3 meses, você quer ingressar com o processo na justiça contra o banco, você está fazendo um negócio na justiça que é má fé.
tá? E o advogado que ingressar com isso também, ele pode aí estar sendo até penalizado com um negócio chamado litigância de má-fé. Então, significa o seguinte, se você soube o valor do contrato, estava apresentado, assinou o documento, passou alguns meses, você viu que ele, tá difícil essa parcela de pagar, aí você contrata um advogado para ingressar com uma ação processual, o risco de você perder é grande, tá? E às vezes você está achando que você está tirando uma vantagem gigantesca e na verdade não é isso que está acontecendo, tá bom? Então assim, tem que ter um cuidado muito grande para esse ingresso aí dessa ação revisional, tá? E agora a pergunta que se faz é o seguinte: quem pode ingressar com uma ação revisional? Galera, qualquer pessoa pode ingressar com uma ação revisional, tá? Então, basta que você tenha um contrato aí de financiamento ou empréstimo, você tem o direito, obviamente, na justiça de fazer o quê? Tentar brigar por valores aí melhores, né? E rever algumas coisas ali que estão abusivas, né? Mas se realmente tiverem abusivas. Então, qualquer pessoa, ela vai poder ingressar com uma ação revisional. Isso daí você não tem dúvida, tá? É um direito aí, né, você ingressar na justiça e rever essa questão. Então, assim, você, desde que tenha o dinheiro para pagar o advogado aí e contratou o advogado, você vai poder ingressar com isso daí tranquilamente, tá bom? Resumindo, qualquer pessoa pode ingressar com uma ação revisional, aquela aí que tem o seu financiamento ou empréstimo e que está pagando um valor que acredita que é muito abusivo. E como é que você vai ingressar com uma ação revisional? Bom, para você ingressar com uma ação revisional, você precisa, primeiramente, ter o quê? O seu contrato de financiamento, vai até um advogado. O advogado, ele vai dar uma avaliada lá e ele vai falar, não, eu vou ingressar com esse processo. Na maioria das vezes, eu vou te contar o que vai acontecer. Ele sabe que ele vai perder aquela causa, tá? Só que tem gente que, cara, às vezes quer realmente ser enganado. O advogado, ele sabe, na maioria das vezes, ali, se ele vai ganhar aquela causa ou se ele não vai ganhar com base em outras decisões que já houve ali, tá bom? Então, o advogado, ele ganha dinheiro de duas formas. Se ele ganhar a causa, ele ganhou dinheiro. Se ele perder a causa, ele também ganhou dinheiro, porque ele está te cobrando para te representar. Então, não é de forma alguma falando mal aí dos meus amigos aí advogados aí, né? Aonde eu tenho muitos amigos que são advogados aí e exercem um excelente trabalho, né? A Reduzei, ela não é uma empresa de advocacia, nós somos uma assessoria financeira, né? Então, o que acontece? O advogado, ele sabe na maioria das vezes ali, se ele vai ganhar, ele vai perder a causa. Mas muita gente, às vezes, é tão inocente nessa questão que as pessoas acabam fazendo o quê? Não, eu vou ingressar. E o cara fala que é o seguinte, vai ser causa ganha. Cara, não tem como você prometer que vai ser causa ganha um processo ou algo que depende de uma terceira pessoa. E quem é essa terceira pessoa? Nada mais é do que o juiz. É o juiz que toma todas as decisões ali no processo. Então não depende do advogado e não depende da parte que está ingressando. Depende do juiz a decisão se vai ter êxito ou não aquele processo, tá certo? Agora vamos para uma outra questão que é o seguinte: vale a pena ingressar com uma ação revisional? Então, pessoal, se vale a pena ou não, primeira regra, depende muito, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, todo o processo que é movido na justiça, ele tem um custo. Não acha que você vai resolver processar alguém e você não vai ter um custo aí na justiça. Existe um custo que você vai ter e também um custo maior caso você tenha que perder aquela causa ali, se você perder aquela causa. Então, você tem que pensar bem se vale realmente ingressar com uma ação revisional. Ah, mas as parcelas do meu financiamento tá alta, isso, aquilo e tal. Cara, tem outras soluções, beleza? Então, o que acontece? Tem que pensar bem se realmente vale a pena ingressar com aquilo. Porque a chance de você perder é de 98%. Para você entrar nos 2% que vai ganhar, tem que ser um advogado muito bom, um cara que dificilmente ele vai perder alguma causa e ele realmente sabe o que está fazendo com experiência muito vasta aí no mercado, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para você como experiência de mercado profissional na área financeira e aonde tenho lidado com muitos advogados aí é justamente o seguinte: pensa bem, ok? Se vai valer a pena você ingressar, porque às vezes, se você está movendo uma ação lá que ela dá o valor aí de R$100 mil, 20%, que é o que a gente chama de honorário de sucumbência, que o advogado da outra parte pode cobrar nessa brincadeira por ele estar entrando aí no processo, vai representar R$20 mil.
Aí o que você está querendo de desconto aí do banco representa 5 mil, 10 mil reais. E simplesmente é uma situação bem delicada, tá? Então tem que ver realmente se compensa ingressar com ação revisional. Na maioria das vezes, sendo bem honesto com vocês, não compensa de forma alguma ingressar com uma ação revisional. E quais são os cuidados que você tem que ter ao ingressar com uma ação revisional? Muita gente acredita que é o seguinte, gente, você vai ingressar com ação revisional, aí você não vai pagar o veículo aí durante esse tempo. Você está enganado, tá? Porque enquanto você está movendo um processo na justiça, o processo ele tem um tempo que ele vai estar rodando, você vai ter que estar pagando as suas parcelas aí com o banco. Então, se você entra com uma ação revisional e deixa de pagar as parcelas com o banco ele vai o quê? Ele vai usar do direito da alienação fiduciária, que é poder ingressar com pedido de busca e apreensão. Aí, de um lado, vai acontecer o seguinte: você vai estar com o processo rodando, ok? Querendo que o banco reduza o valor aí, tire alguns juros, isso e aquilo, e do outro lado o banco está entrando com o processo exercendo o direito dele, que é justamente da busca e apreensão. E no meio desse intervalo, você corre um risco gigantesco de perder o seu veículo, porque você confiou que estava rodando um processo ali que não precisava mais pagar aquelas parcelas com o banco, e com base nisso daí, o banco aproveitou desse momento que você estava em inadimplência para ingressar com o processo de busca e apreensão. Aí, meu amigo, você pode esperar que o oficial de justiça vai bater na sua porta e pegar o seu veículo, tá? Então, o que acontece? Um dos cuidados que você tem que ter com essa questão de revisional é justamente, né, enquanto você acredita que o processo lá está rodando e você vai tirar alguma vantagem disso, o banco do outro lado está lá ingressando com o processo de busca e apreensão para fazer você perder, beleza? Então, esse é um dos cuidados aí que você tem que ter. Fora também que existe o risco penhora de bens, bloqueio de CNH, bloqueio de conta bancária pela sua inadimplência aí com o banco, que pode ocorrer. Então, existem diversas outras questões, tá? Então, muito cuidado ao ingressar com uma ação revisional. Existe aí o cuidado, né, da questão da busca e apreensão e o cuidado também da penhora de bens, bloqueio de conta, CNH, que é chamado de execução judicial. Quanto custa uma ação revisional? Muita gente tem essa dúvida, que é o seguinte, né, saber quanto é que vai custar uma ação revisional. Então, pessoal, uma ação revisional depende muito, tá? Então, por exemplo, o advogado ele pode cobrar 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais numa ação revisional, mesmo sabendo ali que a chance de perder aquele ali é muito grande, mas ele está te cobrando para poder te representar, tá? Então, se ele ganha ou se ele perde, puf, ele ganhou dinheiro do mesmo jeito, tá? Se ele ganha valores maiores, obviamente ele vai ganhar. Se ele perde, aquele valor ele já ganhou sem sombra de dúvida, tá bom? Então, o que acontece? Uma ação revisional hoje, você encontra no mercado aí, a galera geralmente praticando preços aí de R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000, já vi ação revisional, profissionais cobrando aí até R$ 10 mil aí, mas isso depende muito, né? Então, assim, depende muito do que você está movendo na justiça, tá? Então, assim, uma ação revisional, cada profissional, cada advogado, ele vai cobrar um preço por essa questão dessa ação, tá bom? Então, isso daí já deixando claro aí para vocês, beleza? E agora vamos para outra questão, que é o seguinte: veículo na revisional, ele pode ser apreendido? Então, pessoal, foi o que eu falei para vocês. Enquanto você, com o seu advogado, está lá movendo o processo de busca e de revisional, o banco, por outro lado, ele vendo que você atrasou as parcelas, o time de advogados dele vai ingressar com uma ação aí de busca e apreensão, que é um direito dele. Então, você está tentando um direito, por um lado, do banco, e do outro, ele está fazendo o quê? Ingressando com uma ação processual de busca e apreensão. Aí é o que eu falei anteriormente. Corre um risco muito grande de, enquanto você estiver na revisional, você ter o seu veículo apreendido, tá? Por conta aí da inadimplência das parcelas em atraso, beleza? E outra questão, até que saia uma decisão favorável para você se sair, cara, você já terminou de pagar o veículo. Então, revisional, ele é algo que não compensa de forma alguma, beleza? E aí que vai entrar uma outra questão agora, né? Que eu até falei no comecinho lá do vídeo, e eu quero deixar isso claro para vocês. Ação revisional e as decisões do STJ. O que acontece? Há muito tempo atrás, há uns anos atrás, era muito comum, né, o pessoal ingressar com uma ação revisional. Muita gente, muito advogado ganhou dinheiro com base nisso daí. Só que foi havendo, existindo aí no caso, uma série de decisões relacionadas, né, a vários tribunais começaram a ter um entendimento de que, poxa,
Se o cliente financiou o veículo com o banco, ele sabia de quanto é que estava. Isso foi parar no STJ, viu? Essas decisões aí. Aí o STJ criou lá súmulas e outras coisas lá para poder ter um entendimento geral com relação a isso. Foi definido que você tinha um contrato com o banco, você assinou, você sabia de tudo, passou 2, 3 meses, você concordou, pagando com aquele valor lá que o banco ofereceu, e do nada você resolve processar o banco. O entendimento da justiça hoje é que simplesmente você está agindo de má fé. Então, pelo fato de você estar agindo aí de má fé, corre um risco gigantesco de você sofrer algumas sanções aí na justiça, tá? E com base nisso você não ter êxito nesse processo revisional de forma alguma. É aonde eu falei. 98% das pessoas vão perder quando ingressar com uma ação revisional, beleza? Então, assim, cara, raciocina bem antes de você tomar uma decisão. Ah, mas eu tô com minhas parcelas altas, meu financiamento tá abusivo, o valor que o banco me cobrou foi 3 vezes mais. Jamais entra com uma ação revisional. Tô dando esse recado para vocês aqui, para que vocês se conscientizem disso daí, tá? E com base nisso daí, saiba realmente que a ação revisional não é brincadeira. Você vai estar movendo um processo aí na justiça, tá? Então, a ação revisional e as decisões do STJ significa que existe um entendimento já para vários juízes aí que você estaria ali agindo de má fé porque você já tinha assinado o contrato e concordando com aquilo lá, tá bom? Então, assim, cara, hoje as decisões do STJ e de algumas instâncias, alguns juízes aí, a maioria deles, 99%, é de que se você ingressar com essa ação processual de revisão de contrato, na maioria das vezes você está agindo de má fé, tá bom? Aí entra uma questãozinha que é o seguinte: as parcelas do meu financiamento, elas estão altas ou eu tô com a minha parcela em atraso, cara? Tô com 1, 2, 3, 4 parcelas em atraso. O que eu vou fazer agora? Simplesmente só te resta 3 opções, que é o que a gente sempre fala para os nossos clientes aqui. Ou você paga as parcelas que estão em atraso e os juros que eles estão cobrando, que é um juro gigantesco, e eles fazem isso de forma proposital para você não conseguir pagar e eles ingressarem com o processo de busca e apreensão, ou você entrega o veículo para o banco, ok? O que nem a primeira e nem a segunda vai compensar de forma alguma, ou você faz o quê? Trabalha para uma negociação de quitação, que é aí que entra o trabalho da Reduzir Assessoria. A gente vai atuar em uma negociação extrajudicial, nada de judicial, beleza? Para que você tenha o seu veículo quitado dentro de um prazo, pagando um valor justo, e ali a gente fazer o quê? Brigar com o banco para que você tenha valores melhores e a quitação justa desse seu contrato, tá certo? Então não compensa de forma alguma você ingressar com uma ação revisional, e se você está com parcelas altas, parcelas em atraso, cara, não ingressa com o processo na justiça. Pô, você já está com parcela em atraso. Você vai arrumar dinheiro para poder pagar o advogado e ingressar com ação processual, correndo o risco de fazer o quê? Ter que pagar ainda muito mais caso você perca? Não faz sentido nenhum, beleza? Então, raciocina isso daí. Pega essa dica que eu estou dando para vocês, tá? Que é para vocês não cair em cilada, não cair em furada de forma alguma. Aí muita gente tem uma dúvida também. Ação revisional, ela impede o novo financiamento? Galera, a ação revisional, ela não vai impedir o novo financiamento, mas ela vai te prejudicar em novos financiamentos. Como assim vai me prejudicar em novos financiamentos? Acontece que é o seguinte: se você está com as suas parcelas altas ou em atraso e você vai processar o banco por conta dos valores abusivos que estão sendo cobrados no seu contrato, você vai mover uma ação na justiça. Tanto você quanto o banco vai acontecer o quê? Eles vão ter que mover advogados. Cada um vai ter custos com isso. Aí raciocina comigo. Você vai lá, entra com uma ação processual, aí o banco fala, pô, esse cliente me fez ingressar na justiça tendo custas judiciais com relação a isso daí. Ok, beleza, vamos caminhar. A chance de você perder, você já sabe que está claro, né? E além disso, além de você perder quando você ingressar com ação processual, o banco ainda vai fazer o seguinte com você. Ele vai colocar você em uma lista negra, dificultando cada vez mais com que você consiga novos financiamentos. Por quê? Devido a você ter movido uma ação judicial contra o banco vai disparar uma mensagem para outros bancos também, eles têm lá um sistema deles lá, falando, olha, esse cliente aqui é um cliente de prejuízo. E além disso, ele gosta de caçar confusão aqui e também gosta de processar os bancos. Então, ele já agiu de má fé, então vamos fazer o seguinte, se ele tentar financiamento em algum de vocês, o banco falando para os outros aí,
dificulta a vida dele, porque ele já tem um histórico que não é nada legal. Então, gente, uma ação revisional, as consequências dela é justamente isso. Quando você faz uma negociação amigável de quitação do seu contrato, uma extrajudicial, que é um trabalho que a nossa empresa faz há mais de 12 anos, a situação é diferente. A gente está ali negociando, está barganhando para que você tenha preços melhores ali e possa fazer uma quitação justa desse seu contrato. E o banco, ele não entra em prejuízo, porque ele recebe o seguro e recebe de você também um valor, só que um valor mais justo para você pagar, entendeu? Então, assim, a ação revisional, ela vai sim impedir novos financiamentos, né, por conta dessa questão do banco, ele colocar você na lista negra e os outros bancos estão sabendo disso daí. É um direito dele? É um direito dele, ok? Você vai poder fazer alguma coisa contra? Não adianta, peixe pequeno lutar com peixe grande, é uma briga injusta, ok? Agora vamos para outra questão, ação revisional ou ação extrajudicial, sem sombra de dúvida. Se você está com parcela em atraso, está com dificuldade de pagar o seu financiamento, a situação tá difícil, não entra em ação revisional não, galera. Vem falando isso daqui, porque o revisional ele vai te trazer consequência. O extrajudicial, ele não vai te trazer consequências aí para você financiar novos veículos aí mais à frente ou fazer qualquer outra coisa aí relacionada ao seu nome, tá? Então, se você está com uma ação revisional, vai ter problema mais à frente. Se é uma negociação extrajudicial, existe problema? Existe sim, tá? Igual, se você está com dificuldade de pagar, está com parcelas em atraso, corre o risco da busca e apreensão? Corre sim na extrajudicial. Mas uma coisa é trabalhar para uma quitação mostrando para o banco que a sua intenção não era atrasar, mas sim você queria quitar e com valor justo, ou ao invés, outra coisa é você tentar ingressar com o processo na justiça, gerando custas aí e você sendo queimado aí mais à frente, né, por conta que acabou entrando numa lista negra, tá? Então, pessoal, esse é mais um vídeo aqui da Reduzir Assessoria, explicando de forma mais clara e objetiva para os clientes como é que funciona, né? E para você seguidor que está chegando aí agora também, como é que funciona uma ação revisional, se ela é vantajosa ou não, quais as consequências dela. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, deixa seu like, salva o vídeo, manda para algum amigo aí que está tentando fazer uma ação revisional ou provavelmente já procurou diversas empresas aí, diversos escritórios aí para poder ingressar com esse tipo de ação e está com uma situação difícil aí no financiamento do veículo, tá? Felipe da Reduz aí Assessoria, um enorme abraço para vocês e até o próximo vídeo.